Ler o capítulo 37 do livro de Êxodo pode parecer à primeira vista como ler um simples inventário de móveis antigos ou catálogo de uma loja de decoração da Idade do Bronze. Mas olha, não é bem assim. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai fazer um passeio virtual fascinante pela sala do trono de um monarca da antiguidade. É o momento exato em que uma nação que estava nascendo estabelece a sua identidade visual e, de quebra, demonstra uma tecnologia química e de engenharia altamente avançada para o segundo milênio antes de Cristo. Antes da gente examinar os itens específicos dessa sala do trono, é preciso entender um detalhe importante sobre o texto em si. Há muita repetição em relação a capítulos anteriores. E acreditem, essa repetição não é um erro de edição. Na verdade, era uma técnica de memorização inteligentíssima e muito comum na literatura do Antigo Oriente Próximo. Ela funcionava como uma âncora, desenhada justamente para fixar os detalhes arquitetônicos e os eventos históricos na mente das pessoas, bem antes que os objetos pudessem ser analisados de forma isolada. Bom, a nossa jornada de hoje avança de dentro para fora, passando por 5 etapas: o trono invisível, o sustento do suzerano, a árvore de ouro, a aura do palácio e, fechando a análise, um reino em movimento. Vamos lá? Seção 1. O trono invisível. A Arca da Aliança. O mestre artesão Bezalel começou seu trabalho exatamente pelo epicentro de todo esse sistema religioso. O que é realmente interessante neste ponto é o contraste histórico. No Antigo Oriente Próximo, a prática comum era colocar cópias de tratados internacionais sob os pés das estátuas dos ídolos nos templos, mas a prática israelita inova demais nesse aspecto jurídico. A arca foi pensada para ser um cofre ultra-seguro, um depósito intocável para as tábuas do testemunho. Na prática, era a constituição legal daquela nação sendo mantida em total segurança, garantindo a ordem da sociedade. E imaginem só a tampa desse cofre. Ela era conhecida como propiciatório e trazia 2 querubins forjados não em madeira, mas em ouro puro e batido. As asas dessas figuras se esticavam para cima e para frente, formando literalmente o trono invisível da divindade. Do ponto de vista histórico, essa imagem de figuras aladas protegendo divindades e reis era uma iconografia famosíssima na Idade do Bronze, com vários exemplos no Egito e na Fenícia. Era um símbolo cultural de soberania e proteção que todo mundo daquela época entendia na hora. Avançando para a seção 2, o sustento do suzerano à mesa dos pães da proposição. Movendo o nosso passeio virtual um pouco mais para fora daquele espaço ultra restrito, a gente encontra essa mesa que conecta os microdetalhes dos materiais com a dura macro-realidade de sobrevivência na época. A estrutura usava madeira de acácia, uma madeira que simplesmente não apodrece, perfeitamente adaptada para aguentar a aridez absurda do deserto do Sinai. O revestimento de ouro elevava a peça ao status de realeza. E, em cima dela, ficavam 12 pães. Eles simbolizavam a comensalidade, mostrando o suzerano provendo sustento vital para as suas 12 tribos vassalas, garantindo uma comunhão contínua mesmo no meio do deserto. Chegamos à seção 3, a árvore de ouro, a menorá. Isso aqui ilustra de forma brilhante como o design pode ter múltiplos propósitos. A menorá é um projeto botânico super intrincado feito a partir de uma única peça sólida de ouro puro. As flores de amendoeira, que são as primeiras a florescer na região do Levante, eram um símbolo clássico de vigilância e vida nova. Mas enquanto o pessoal da Mesopotâmia e de Canaã usava a árvore da vida mais nos mitos, o design em forma de árvore da menorá tinha uma função extremamente pragmática: fornecer luz contínua em um espaço sagrado que não tinha janela nenhuma. O brilho dourado representava a presença divina, iluminando a mente de uma forma bem tangível. Seção 4. A aura do palácio, o altar de incenso. Posicionado estrategicamente logo antes do véu, esse altar introduz uma mudança profunda na nossa experiência. A gente sai do foco na visão e vai direto para o sentido do olfato. E a fumaça ali não era feita de qualquer coisa, não. A receita pedia ingredientes caros e exóticos, como mirra, cinamomo e cássia. A presença dessas especiarias prova algo incrível sobre aquela época. Mesmo vivendo como nômades no deserto, essa população mantinha conexões comerciais super complexas e globais. Mas o impacto desse aroma ia muito além de um mero luxo. Nas cortes imperiais do Egito, o uso de resinas e perfumes caríssimos era o que separava instantaneamente o espaço do rei das áreas comuns. O mesmo princípio estava em ação aqui, cumprindo 2 papéis vitais. Tinha o propósito teológico de criar uma reverência palpável e a função mega prática da higiene. Afinal de contas, com o sacrifício constante de animais do lado de fora, um purificador de ar potente era absolutamente essencial. E olha, transformar mirra e canela em um incenso utilizável exigia muito mais do que boa vontade. Exigia ciência pura.
O artesão Bezalel não era só um bom carpinteiro, ele aplicava uma autêntica especialização química. Preparar o óleo da unção e o incenso sagrado mostrava um nível de conhecimento farmacêutico e técnicas de extração de altíssimo nível para o segundo milênio antes de Cristo, rivalizando com as técnicas mais sofisticadas de cosmética e embalsamamento dos egípcios. Seção 5. Um reino em movimento. A síntese. Quando a gente dá um passo atrás para olhar a imagem completa, fica claro que todos esses artefatos formavam um sistema unificado. O ponto crucial é ver como esses 3 passos definem tudo. O passo 1, de reunir recursos tão valiosos, provou que a nação tinha capacidade de total independência cultural. O passo 2, a execução impecável dos materiais, cravou a identidade visual da presença de Deus ali. E o passo 3, que é o grande diferencial, a mobilidade geopolítica. Cada móvel principal foi projetado com argolas e varais, pronto para ser transportado a qualquer momento. E é exatamente isso que se destaca como a ideia mais revolucionária de toda essa estrutura antiga. Pense bem. Os templos imensos do Egito ou de Canaã eram incrivelmente estáticos. Eles ficavam rigidamente presos ao chão de uma cidade, esperando que as pessoas viajassem até eles. A Sala do Trono de Êxodo 37 subverteu essa lógica milenar. Era um palácio móvel, projetado para ser continuamente embalado e transportado, caminhando lado a lado com as pessoas ao longo de toda a jornada. O que nos deixa com uma pergunta final muito provocativa para encerrar a nossa análise. De que forma a mobilidade física desses artefatos mudou fundamentalmente a maneira humana de enxergar a presença do divino? Porque, no fim das contas, entender isso não é só ler uma lista de móveis folheados ao ouro, é investigar como a engenharia brilhante de um palácio portátil conseguiu redefinir completamente a dinâmica e a essência do relacionamento entre uma divindade e um povo nômade.